processo hoje nos impede de ser bem feito. Depois isso cai num conselho que deveria ser, por lei, tá, paritário, e não é paritário. Então, quando eu digo o seguinte, este processo é um processo inadequado, absoluto, ele veio sendo flexibilizado ao longo do tempo para favorecer os empreendedores. Isso não quer dizer que é culpa de vocês, tá? Agora, eu tenho que utilizar as suas palavras, por exemplo, para mostrar o seguinte: olha, a SEMAD não vai mexer com risco no licenciamento. Então, a Ferran não vai mexer com risco no licenciamento. Pois é, mas nós precisávamos que mexesse. Nós precisamos, nós da sociedade, tá? Da mesma forma, os princípios de prevenção, precaução, tá, também não são levados em consideração, e não é porque vocês não querem, é porque está fora do escopo do que vocês deveriam estar fazendo. Então, na minha opinião, eu já falei isso em diversas situações, tá? Não estou falando isso aqui hoje não. Eu acho que esse processo de licenciamento ambiental do Estado de Minas Gerais tinha que ser completamente revisado, completamente, tá? Em todas as suas etapas. Era isso, espero que dessa forma tenha ficado mais claro a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Eu venho trabalhando com ecoturismo lá na Serra de Gandarela há mais de 4 anos, né? Já, inclusive, já guiei conduzir a Mariana aqui umas 2, 3 vezes. Então, vou dar um relato de vivência, né? Que ficou muito na parte técnica, né? De vivência e também eu, além de ser condutor ambiental lá, eu também tenho a formação, eu sou economista de formação. Então, poder falar um pouco de vivência na parte econômica, que é essa questão da mineração. Eu moro numa cidade fundada pela mineração, né, por causa do ouro. A gente viveu 300 anos de exploração. E quem foi em Raposos hoje percebe que a gente é uma cidade pacata, né? É uma cidade que a mineração abandonou a mina há um pouco mais de 20 anos. E hoje a gente é uma cidade dormitório, ou seja, a gente gera uma pressão também em Belo Horizonte, né? Ou seja, as pessoas têm que vir trabalhar aqui. E com a mineração de ferro não vai ser diferente, né? Não vai ser. Então, uma coisa, por que a gente, ao invés de adiar esse desafio nosso, né? De repensar novas economias, novos caminhos, adiar isso por mais 30 anos, que é o que o Projeto Apolo está dando lá na Serra de Gandarela, e outras minerações no entorno, né? Por que a gente já não começa a pensar essa troca de geração de emprego que a gente tem na região? A gente tem um potencial enorme na Serra do Gandarela para o ecoturismo. Não vai gerar todas as vagas de emprego que a mineração gera de uma vez, mas ela vai gerar para sempre, né? Não vai ser 30 anos, vai ser para sempre. Então, a gente quer pensar um pouco isso, a questão da vivência dos moradores locais, né? A gente percebe que a gente está num estado muito aparelhado pela mineração, tanto no legislativo, a gente percebe a legislação ambiental como é falha, porque são representantes da mineração que estão no legislativo, então o afrouxamento das leis tem acontecido cada vez mais. No executivo, também é aparelhado pela mineração, inclusive o judiciário mineiro também é aparelhado pela mineração. Exato. Então a gente vive inseguranças jurídicas de liminares, queda de liminares, liminares e queda de liminares. Então, gente, o nosso caminho no curto prazo é a mobilização. A gente não pode depender de uma SEMAD, a gente não pode depender de um governador, e a gente também não pode ficar dependendo de juízes e embargador mineiro. Então, no curto prazo, da defesa da Serra do Gandarela, a gente precisa mobilizar. Então, os amigos, parentes, inclusive vocês, eu me boto à disposição de vocês, vereadores, se pisar lá no Gandarela e poder conhecer. Ontem, inclusive, eu fiz um dia no parque, né? Voluntariado do Parque Nacional da Serra do Gandarela. A gente levou 30 pessoas para poder visitar o mirante. A gente chegou a 500 metros de onde será a casa, né? Ou seja, a casa está mais ou menos 500 metros da área do parque. Que querem, né? Mas não vai ser. Como há 16 anos estão querendo e a gente tem lutado para não deixar, né? Então, fica o convite, eu fico à disposição, né? Caso vocês queiram ir lá, poder ver com os próprios olhos, né? Uma visão interpretativa de tudo que a gente está falando, do impacto que a gente lá da Serra vê Belo Horizonte. A gente vê a área da cava, 500 metros mais ou menos do limite do parque, muito próximo, né? Inclusive a gente já vê as máquinas da Vale lá, eles podem fazer sondagem sem licenciamento. Olha que loucura, mais de
Mais de 100 pontos de sondagem, já poluíram um córrego lá da região, inclusive em André do Mato Dentro, já ocorreu a poluição de um córrego por essas sondagens, por atividades que sequer precisam de licenciamento. Então é uma loucura o que está acontecendo em Minas. Então quando a gente precisa se mobilizar, a gente precisa colocar nas mídias, né, o que está acontecendo, precisa levar as pessoas para conhecer o Gandarela. E nesses 4 anos eu tenho feito esse papel. Eu tento plantar uma semente para que as raízes comecem a crescer, porque uma raiz forte fica difícil de arrancar a gente de lá. Então eu quero que vocês também visitem lá, plantem a semente de vocês, levem mais pessoas para plantar essa semente ali no Gandarela, para que a gente mantenha o Gandarela preservado para essa geração, para as próximas. E eu conto outro relato de vivência, né? A questão do Rio das Velhas, que hoje abastece 70% de BH, 45% da região metropolitana. Meus avós contam as histórias que eles nadavam no rio, pescavam no rio. A gente vê fotos antigas de as pessoas pescavam pirarucu no Rio das Velhas. Então hoje a gente já não tem essa vivência, dificilmente vai voltar a ter, né? E eu não quero que a vivência que eu tô tendo e estou proporcionando às pessoas se acabe, porque o projeto Apolo vai ser o fim de tudo que eu faço hoje. É impossível ter ecoturismo ali na região que eu faço se esse projeto for aprovado. Não tem condição de levar pessoas para se banhar em rios que podem estar contaminados por o processo de mineração. Caminhos serão fechados, né? A gente vê a Serra do Curral ali, que é um ponto turístico incrível de Belo Horizonte, que a maioria das trilhas a gente não pode percorrer porque a Vale não deixa, ou porque a Tamisa está querendo minerar, ou porque o empreendimento totalmente irregular de um laranja está minerando lá, inclusive, né, que até ameaçou nossa secretária de meio ambiente, né? Então, assim, para a gente ver o nível das coisas que a gente está lidando. Então, a gente precisa se unir bastante para que a gente proteja, e por isso que eu ando sempre carregando essa camisa nos passeios que eu faço, e tento, né, através desses passeios interpretativos, além de levar lazer para as pessoas, mas também provocar as pessoas, né, porque nem tudo são flores aqui no entorno de Minas, então as pessoas precisam também se envolver, né, porque, como eu disse, vai criar um impacto na vida de quem vive aqui e de quem vem visitar Belo Horizonte, né. Então, impacto de qualidade de vida, qualidade do ar, qualidade das águas, abastecimento hídrico, conflitos sociais, né? A gente, quando a Vale já chega, já cria conflito, já cria divisão na cidade. Então, esse tipo de convívio social que a mineração traz, de desigualdade econômica, né? Alguns ganham muito e a gente vê Nova Lima, né? Parece que Vila da Serra é incrível, mas a gente vê lá o centro de Nova Lima, é uma cidade pacata também. O Velha Lima é pacato. O Nova Lima ali do Vila da Serra, que muita gente se mudou para lá, né? Não é uma renda gerada pela mineração, é uma renda que se mudou para lá. Então, cria-se essas distorções que a mineração pode trazer desenvolvimento para a gente. Mas o exemplo de Raposa, de 300 anos de Raposa, é que a mineração não trouxe nenhum desenvolvimento humano. Eu falo assim, as pessoas incríveis, mas a gente vê o IDH de Raposa, ele está na média brasileira, ou talvez até um pouco menos, eu perdi a referência, mas o IDH de Raposa não é de nenhum país de primeiro mundo. Então, assim, é um exemplo, a minha cidade. Eu tenho orgulho do passado, mas eu acho que a gente tem que fazer um futuro diferente, beleza? Muito bom, então. Valeu, questões burocráticas. E a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Profetas falaram,